Nessa manhã, sem mais delongas, eu tenho aqui um estudo onde nós vamos meditar sobre inódia. Diga isso, inódia. Agora, o que é inódia? O que seria inódia? Quem gostaria já de arriscar, valendo um iPhone do último? Que o pastor Denis vai providenciar depois, né? Termina com ódia, né? Mas começa com hino. Então já sugere o que pode ser aí a palavra inódia. Uma análise dos hinos, inódia de hino. Então é um estudo onde se examina a natureza dos hinos. E no nosso caso aqui, os hinos evangélicos. O subtítulo, o que estamos cantando em nossas igrejas. Então, me ponho a compartilhar sobre esse assunto, né, não me considerando nenhuma autoridade no assunto, né, mas relacionado a informações e conhecimento que nós temos do que a palavra de Deus diz a respeito da natureza da hinologia, natureza do que devemos oferecer a Deus em louvor através da música e um pouco da nossa experiência, né? Não digo nem tanto musical, mas ministerial. Eu então tento apresentar para os irmãos esse estudo, que ele normalmente tem 3 horas de duração, mas então eu vou resumir, vou apresentar os principais pontos e nós vamos aqui refletir um pouco juntos. Como é um espaço de ensino e uma oportunidade de escola bíblica dominical, os irmãos têm liberdade para se manifestar, para interagir, fazendo alguma pergunta a respeito do assunto ou um comentário. Pastor Armando também me ajude aí, tá bom, pastor? Com qualquer consideração. Então, inódia, uma análise dos hinos, o que estamos cantando em nossas igrejas. Vamos conhecer os assuntos, né, ou os tópicos aqui que nós vamos abordar. Isso aqui é separado no que eu trato como capítulos, porque eu montei uma apostila a respeito disso, deve ter talvez não lembro se é 40 ou 70 páginas, também resumido, mas para a pessoa poder acompanhar quando eu vou dar esse estudo na modalidade de seminário. Mas aqui como palestra, né, então vamos tratar como 7 tópicos, onde eu vou ser mais objetivo, e espero que consiga. O estudo será resumido então em 7 tópicos. Primeiro, né, a introdução. Qual a importância desse estudo? Para que meditarmos a respeito da música, né? Do que estamos cantando em nossas igrejas? Vamos tentar frisar nisso. Não música no sentido mais genérico ou generalizado, mas a música que tem sido cantada dentro da igreja, no espaço e no momento de culto, que é oferecido a Deus. É importante a preocupação do que está saindo dos meus lábios, do que eu estou cantando, né? A preocupação se Deus está reconhecendo aquilo como adoração. É importante nós meditarmos sobre esse assunto. Aí então os tópicos em si, nós falamos sobre a música. Diga assim, a música. Aí nós mexemos aqui, a música existe antes da criação do mundo, a música no céu, a música na terra. Então, se a gente iniciar um assunto sobre música e perguntar assim, quando a música foi inventada? Ou até mesmo quem inventou a música? Quem criou a música? Né? Como doutrina principal nossa, a natureza de Deus, seus atributos, Deus é autoexistente, autossuficiente, criador de todas as coisas, absolutamente tudo que existe, as coisas visíveis, as invisíveis, tudo. E todos os tempos, em todas as esferas, Deus é criador de tudo. Então talvez não fica muito difícil a sugestão, quem criou a música? Quem criou a música foi Deus. Mas quando ele criou a música? Em que momento ele criou a música? Nós vemos menções da música, vemos menção da música nas Escrituras, logo nas páginas do primeiro livro, do Gênesis, ali sugere então uma aparição da música no cenário físico, terreno, mas e no céu? Será que havia um silêncio no céu? Será que não existia um fundo musical? Será que os anjos lá ficam quietinhos? Então a gente vai meditar um pouco a respeito desse primeiro tópico, a música,
a música existe antes da criação do mundo. Antes de Deus criar o universo, a música, sem dúvida nenhuma, já existia. E nós vamos fazer esses acompanhamentos do assunto dentro do que a Bíblia nos apresenta. O próximo ponto aqui, por que as pessoas cantam? Todos cantam. Até involuntariamente nós cantamos. Até acidentalmente, sem querer, nós nos pegamos cantando. E será que muitos de nós já paramos para responder essa pergunta, ou meditar nessa pergunta? Por que as pessoas cantam? Muitas são as motivações por que cantamos, e então nós vamos meditar. Diga assim, por que as pessoas cantam? Alguns motivos por que cantamos e o poder influenciador da música. Quando eu tenho, então, uma noção, do porquê eu canto, o que me leva a cantar, logo eu fico sensível para prestar atenção no que eu estou cantando, porque aquilo não só pode, mas irá influenciar a minha vida. Há quem diga que nós somos parte de muitas coisas que estão ao nosso redor, do que vivenciamos, do que vemos, do que ouvimos. E nisso, sem dúvida nenhuma, a música afeta na influência de quem eu posso me tornar. Não tenha dúvida disso. Há um poder influenciador muito grande na música. E não está ligado, eu não chego ainda no poder espiritual da música. O nosso âmbito é mais ao nível de congregacional, o nível realmente de esforçar o entendimento para perceber o que estamos cantando. Quase nenhuma conotação eu vou associar com o espiritual da música nesses primeiros momentos. Mas por que cantamos, a gente vai mexer um pouco sobre isso. Capítulo 3, ou ponto 3. Como surgem as composições? Diga isso, como surgem as composições? Como surgem as composições? Uma letra não vem do nada. Um arranjo não vem do nada. Toda uma estrutura para uma música no final sair e ser apresentada e cantada, e hoje em dia é muito comum o termo viralizada, mas ela surgiu de algum lugar. Como surgem as composições? Inspiração, de onde as ideias vêm, nós vamos meditar um pouco sobre isso. Motivação, o porquê da composição. E resultado, qual o objetivo a ser atingido? E pensando isso em um tom evangélico, em um tom cristão, isso faz muito sentido para a gente pensar duas vezes o que nós estamos cantando e principalmente cantando dentro da igreja. Tem uma grande diferença, a Bíblia faz essa distinção da minha adoração prestada a Deus dentro do ambiente de adoração coletivo, quando eu estou reunido com os irmãos adorando ao Senhor, e a minha adoração individual, diária, no meu ambiente de intimidade, ou seja, a minha postura de adorar a Deus em casa é uma, e não que isso seja algo distinto, mas no sentido comportamental, no sentido de entrega, no sentido de considerar as coisas à minha volta. Existe uma diferença também de como eu adoro a Deus reunido. Muitas vezes o que eu posso cantar, ou o que eu gosto de cantar em adoração a Deus na minha casa, dependendo, não combina quando estamos reunidos ali coletivamente para adorar o Senhor. E já abro aqui um spoiler, uma prévia do que nós vamos daqui a pouco, no segundo horário, tratar com os irmãos a respeito do culto. O tema é o culto, o que estamos oferecendo ao nosso Deus. E aí a gente vai meditar referente ao culto. Mas aqui é um dos elementos no qual oferecemos a Deus quando estamos cultuando, que é a música. Sim, meu querido. Muito boa pergunta. Estaria ligado, servo de Deus, qual o nome do irmão? Irmão Fernando. Eu diria que está mais ligado ao conjunto completo daquela música em si. Pode envolver o ritmo, o propósito da letra, mesmo sendo de adoração a Deus, que se nós conseguirmos chegar lá, nós vamos tentar fazer uma leve distinção
em algumas coisas que nós tratamos como se fossem só duas coisas: música de Deus e música do mal, né? Ou música da igreja e música do mundo. E há distinções bem detalhadas quando falamos do que é uma música cristã, o que é uma música evangélica, o que é uma música secular, e aí vai descendo, o que é uma música mundana, o que é uma música diabólica. E aí, também distinto disso tudo, o que é louvor a Deus, né? E a nossa reunião coletiva em culto, ela tem como objetivo principal o que diz respeito à música ser oferecida a Deus como louvor. E há determinadas letras que elas são cristãs, são evangélicas, elas nos levam a refletir sobre as obras de Deus, mas não se trata de um louvor propriamente dito, e nós vamos meditar aqui, no próximo ponto que eu vou colocar, o que é o louvor. Não tentando apresentar o assunto, né, com total propriedade, mas meditando dentro do que o povo de Israel considerava louvor, o que o termo da palavra nos auxilia para entender o que é louvor, e realmente há músicas que eu posso estar cantando que inclui o nome de Deus, mas, no entanto, pode não ser um louvor, dependendo de como ele está sendo direcionado. Digo no sentido de melhor aproveitarmos esse momento coletivo quando nos reunimos, prestarmos atenção para que aquilo que estamos cantando seja coisas que realmente a gente consiga imaginar Deus sentado no trono, recebendo e se agradando. Isso, meus filhos, isso, minha igreja, isso, continuem me adorando. Então, pode estar ligado a ritmo, a letra em si, né? a uma particularidade da música, mas quando eu faço essa separação, eu estou falando do propósito daquela música em específico. Tem música que eu posso estar cantando dentro da igreja, ela não é mundana, não é secular, ela até é evangélica, mas ela pode, de repente, mais distrair do que me concentrar em Deus. E eu não vou dar exemplos agora aqui. Quando a gente trata a palestra o estudo de 3 horas, eu tenho videozinhos que eu coloco. Vocês não têm noção, coisas que a gente apresenta aqui, né? A gente fala a respeito de melodias seculares, onde são adaptadas letras cristãs. A gente fala de traduções, de versões. A gente fala sobre letras bíblicas, letras extras-bíblicas, letras antibíblicas, letras que Deus provavelmente se incomoda quando cantamos aqui na terra, né? Então, há algumas coisas que em casa a gente consegue se conectar com Deus de uma maneira, porque se trata de um momento particular, mas que se a gente arriscar usando aquele mesmo recurso, né, com o coletivo, onde nós precisamos considerar a diferença dos irmãos, precisamos ali respeitar o espaço do próprio culto e o espaço do meu próximo, pode ser que aquela mesma música eu possa interferir, eu possa de alguma forma até atrapalhar. Eu já me senti incomodado em igreja ou em lugares ali onde estávamos para adorar com certas músicas que chamavam de evangélica, mas que quando cantada você tem vontade de dar risada, ou então você se desconcentra. Eu vou evitar ficar dando o exemplo agora, fica vindo um monte na minha mente, fala um. Não vou falar nada agora, senão eu estou só no índice, eu estou só aqui nos tópicos. Eu não vou colocar aqui, mas tem uma letra, meus irmãos. Aí, ó, é um sinal que não é para eu falar. Isso aí é um sinal que não é para eu entrar nesses méritos. Deixa eu continuar aqui o tópico. São 7 capítulos, estou no 3º e só fazendo a apresentação. O próximo aqui, muito boa pergunta, meu irmão. O 4, tópico 4. A quem é o louvor? A quem é o louvor? Nós nos reunimos, quem é o alvo do culto? Quem está em nosso meio, né? Nem diria esperando ser, mas nos dando a oportunidade de adorá-lo. Quem é o principal do culto? Eu tenho que sair de casa, chegar aqui e me concentrar em quem quando eu venho para a igreja?
E quando eu retorno para o meu lar, a minha preocupação deve ser de que eu agradei a quem durante aquelas 1h30, 2 horas que eu estive ali naquela reunião. São tudo entendimentos que eu preciso ter para que eu alcance o objetivo, para que eu somente não venha para a igreja, mas eu de fato cumpra o propósito quando eu venho para a igreja. Eu comentei ontem que não é porque estamos na igreja que estamos em culto a Deus. É muito comum a pessoa estar na igreja, mas não estar cultuando. Então é como se fosse ao restaurante, apreciasse o ambiente, ouvisse a música que estão tocando de fundo, reparasse na decoração ali, apreciasse o bom atendimento dos funcionários, mas saísse de lá sem comer, sendo que o restaurante tem como principal objetivo fornecer alimentação. Ou é como se eu fosse num parque aquático e eu não encostasse meu pé na água, né? Cada um faz o que quer da sua vida, mas normalmente a gente vai para o posto de gasolina para fazer o quê? Comprar remédio, né? Claro que não. Eu vou para o posto de gasolina quando eu sinto a necessidade de que meu carro precisa ser abastecido de combustível. Então, cada lugar em si tem a sua razão de ser, tem o seu objetivo principal. E o objetivo principal pelo qual Deus não só instituiu a igreja como corpo, e também o propósito da igreja no sentido de congregação, de reunião coletiva, e mantém essas portas abertas, é para que um propósito seja atingido. Senão nós estamos somente vindo para a igreja, né? E se somente formos para a igreja, estamos nos comportando como qualquer outro religioso que tem sua religião e vai para o seu espaço religioso, seu espaço de culto, de ritual, e volta da mesma maneira. Esse momento que Deus nos proporciona de poder estar na sua presença é para desfrutar da sua presença que está no nosso meio. Então, a quem é o louvor? O louvor, né? Somente os vivos louvam a Deus. Diga isso, somente os vivos louvam a Deus. Tudo o que tem fôlego, tudo o que está vivo, louve a Deus. Aí nós vamos meditar nesse tópico aqui sobre um louvor vivo ao Deus vivo e ao vivo. Um louvor vivo ao Deus vivo e ao vivo. Diante de Deus, na presença de Deus, não tem ensaios. Não existe como eu ensaiar como é que eu vou fazer para Deus. Existe todo um preparatório necessário, um preparatório indispensável, que nós, como músicos, que aqueles que tocam, principalmente que tocam em conjunto, precisa se alinhar, precisa manter o mais em harmonia possível. O ensaio é indispensável. Agora, quando falamos da nossa adoração a Deus, do nosso louvor, e agora, principalmente no meu ambiente individual, porque ninguém está me reparando, pastor Armando, quando eu estou em casa, quando eu estou no chuveiro, eu canto do meu jeito, e Deus vai me entender, eu não preciso ser afinado. O texto bíblico não diz que Deus habita entre as vozes afinadas, mas o texto diz que Deus habita entre os louvores. E o que é louvor? É qualquer menção, graças a Deus, né? Tem gente que até batendo palma é desafinado. E tem, né, irmãos? Tem, vocês sabem que tem. Ainda bem que o louvor que Deus ouve, gente, não é aquele que sai da boca, mas é aquele que sai do coração e passa pela boca. Nada adianta eu louvar a Deus com a minha boca e até louvar bonito, afinado, mas aquilo está saindo meramente da minha boca e não do meu coração. Deus repreendeu o seu povo em Isaías 29:13, dizendo: muito bonito vocês se reúnem no congresso, na festividade, né, fazem barulho, gritam, pulam, saem rodando, é um movimento só. E vocês me honram e me adoram, mas somente com os seus lábios. O seu coração se afasta para bem longe de mim, se apegando apenas em mandamentos de homem que vocês aprenderam. Deus não está tão importado assim com barulho. Se o barulho vier acompanhado de honestidade, de sinceridade, carregado de adoração em espírito e em verdade, faça o barulho que quiser e Deus vai receber. Agora, se for somente barulho, sem essência, sem propósito, sem motivação, sem verdade, recalabria suidehai, é um barulho que incomoda a Deus.
É um barulho, por mais afinado que seja, mas não vem do coração, incomoda Deus. Porque se trata de uma simulação. Se trata de algo que Deus não precisa. Você que não tiver um compromisso muito sério depois das 10 horas, a partir das 10 horas, fica aqui para a gente conversar um pouco a respeito do culto a Deus, os irmãos serem relembrados do que já sabem, mas há muitas coisas a gente pretende apresentar a respeito desse conceito errôneo de que Deus se encontra carente no céu de adoração. Deus se entristece quando alguém aqui decide não adorá-lo. Deus fica preocupado, e agora? Não querem me adorar lá embaixo? Aquela pessoa, aquele grupo, aquela igreja não me adora, como é que eu faço agora? E olha para os anjos e como é que eu vou ficar sem adoração? No céu, a adoração não cessa, é ininterrupta desde quando Deus criou os seres celestiais. Deus absolutamente não precisa de adoração. Deus não procura adoração. João 4:23 diz que Deus procura adoradores. Adoração não. Ele procura adoradores e que o adorem em espírito e em verdade. Quando admitimos essa versão carente de Deus, nós logo imaginamos que Deus é quem está sendo privilegiado de eu poder estar adorando Ele. Quando, na verdade, o privilegiado de poder ter a oportunidade de, mesmo sendo um pecador, de adorar esse Deus Santo, o privilegiado sou eu. E devo aproveitar esse privilégio, essa oportunidade. Já me perdi aqui dentro do assunto da próxima palestra. Então, somente os vivos louvam a Deus. O que é o louvor e a quem é o louvor. E também quando a música se torna em louvor. Então há um momento em que a composição cristã, a composição evangélica, parece a mesma coisa, né? Mas a composição cristã, ou a composição evangélica, ou a composição bíblica se torna um louvor. E quando é que se torna um louvor? Então, agora adequado, apropriado, recomendado para se cantar no culto coletivo. Isso é tão sério, essa distinção de como me portar no que diz respeito à minha adoração, principalmente quando eu estou no ambiente coletivo, que o apóstolo Paulo ensina aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 14, a respeito do uso dos dons, da manifestação dos dons, quando eu estiver reunido com os irmãos. E vai pontuando alguns dos dons, e ele diz, esse dom, quando você estiver sozinho, você pode usar ele à vontade, você pode extravasar, você pode falar alto, você pode rolar no chão, afinal, está você e Deus, não está ninguém te observando. Agora, no culto coletivo, é importante ter ordem e decência, ter cuidado com algumas formas de expressão, com algumas maneiras de você se expressar, porque envolve ali a participação do seu próximo. Existe ali em jogo alguns outros elementos, você não está sozinho. Então, por isso é importante aprendermos em conjunto, para entendermos o propósito de Deus, para nós no coletivo, para quando nos reunirmos, fazer aquilo que agrada a Deus realmente. E essa pergunta muito importante, falando a quem é o louvor, já que é Ele quem recebe, a pergunta, Deus rejeita a adoração? Pastor, posso fazer uma pergunta? Sim, querido. Bom, primeiro ponto, eu acho que não vai dar tempo de trabalhar tudo isso. Não sei como é que o senhor vai administrar esse tempo aí. Mas a pergunta, o senhor falou agora de questão da adoração particular, adoração coletiva. Então, no culto, Deus recebe a adoração coletiva ou Deus recebe a adoração particular? Muito bom, essa explicação vai estar na palestra seguinte. Porque assim, tem gente que fala assim, eu estou preocupado com o meu culto, não se preocupa com quem está do seu lado não, só adora. Então eu devo me preocupar com quem está do meu lado ou não? Então, é o segundo tópico da outra palestra. Os irmãos o espírito está bem, né? Está bem fluido aqui, graças a Deus. Mas as duas coisas, pastor Denis, as duas coisas são necessárias e indispensáveis. E Deus, sim, recebe o culto coletivo
E Deus, ao mesmo tempo, está recebendo o culto individual, porque já pensou? Se eu estou quebrantado, estou desejoso, estou determinado, saí de casa decidido a adorar a Deus, e digo, de hoje eu não escapo, eu vou lá, vou adorar a Deus, nada vai me incomodar, eu vou me concentrar, e eu volto para casa atingindo meu objetivo de oferecer meu culto a Deus. E espero muito que eu consiga me enturmar dentro do coletivo para oferecermos no tom coletivo também. Só que eu chego naquela igreja e o pessoal está disperso, o pessoal está em outra vibe, ninguém está decidido a adorar, mas eu acabei chegando lá. Entrei das portas adentro e ali eu me encontro com Deus, eu olho para o lado desconcentração, eu olho para o lado falta de respeito, eu olho para trás irreverência, eu olho para o altar, eu vejo alguém perdido, falo, não, meu amigo... Jesus respondeu à dúvida da mulher samaritana, mas aonde é o lugar melhor para adorar? É no templo ou é no monte? Aonde sente mais a presença de Deus? Jesus diz, vocês adoram o que vocês não sabem. Passou o tempo, chegou agora um novo tempo, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais geográfico, não é o lugar, é o estado, é o momento que o teu coração se encontra com Deus que vai atrair Ele, a presença dele ou não. Ainda bem que nós não dependemos, né, da conectividade, da conexão do outro para poder nos conectar com Deus. Ao mesmo tempo que o culto é coletivo também. Eu posso, de alguma maneira, interferir na adoração do meu irmão, atrapalhar o meu irmão. Vou falar uma coisa muito simples, ninguém venha a se ofender com isso, mas porque isso é recorrente, isso acontece. Eu já ensinei isso lá na igreja, pedi a compreensão dos irmãos, mas se é real o nosso momento de comunhão com Deus, através da adoração, através do louvor, através da oração, um momento de diálogo, de conversa com Deus, e enfim, nós estamos orando, falando com Deus, de joelho, falando algumas coisas com Deus, de repente ouvindo a Deus, em um assunto com Deus. E alguém chega ali, pastor, interrompeu. Ah, pastor, interrompeu. É igual eu estar conversando com o pastor Armando aqui, pastor Armando, e conversando com ele, interagindo com ele, e alguém chega e fala, pastor, tal ou não está interrompendo? Eu vou ter que retomar de onde parou. Né? Diante de Deus, a gente leva isso na esportiva e fala, mas aí o quê? Nós estamos em oração falando com Deus. Nós estamos em um momento ali de conexão com Deus. É igual um dispositivo que para funcionar precisa estar ligado na tomada e simplesmente puxa. O projetor mesmo, ele tem um cooler interno, um sistema de refrigeração, que depois que ele desliga, uma boa parte dos projetores, né? Depois que desliga no botão, tem que ficar esperando um tempo, aonde aquele aquecimento é refrigerado para que não dê problema em nenhum circuito, em nenhuma peça. Se você puxar a tomada direto, corre o risco de queimar o projetor. E assim é com alguns equipamentos que precisa da força para funcionar. Desligou da tomada? Desliga. Tem momento que a gente está na comunhão com Deus, pessoal. Está aqui já quebrantado, só Deus sabe que a gente passou naquela semana, vários pensamentos errados, mas conseguiu entrar no Santo do Santo, colocou um pé, está prestes a colocar o outro, sentindo a presença maravilhosa, a lágrima já ameaçou sair do olho. A gente inventa de abrir o olho e olhar para o lado. Quando olha para o lado, tem alguém assim na nossa cara. Ou tem alguém fazendo uma outra coisa. Tem alguém dispersando. Tem alguém ali, me perdoe, mas em outro planeta. Ou alguém tentando tirar uma foto. Ou alguém tentando pegar... Você está assim, ó, adorando a Deus, ele está tentando pegar a obturação do teu dente, lá dentro da boca. Você acorda, né? Você volta do transe, né? Abençoado ali com Deus, você, meu Deus, quebrou o clima. Verdade, né, irmão? Ao mesmo tempo, eu já dei umas broncas com o pessoal lá na igreja quando eu estou orando. Não, pastor, é rapidinho. Eu estou conversando com Deus. Eu estou falando com Deus. E o momento de adoração coletiva é precioso e é muito curto. 2 horas é muito pouco. Já querendo vir coisas do que eu vou falar daqui a pouco agora. Se controla, varão. E eu olho para vocês, percebo o interesse de ouvir, de aprender mais. Tem 3 tipos de pessoas que vão ao culto. Eu falei ontem aqui
para os jovens. Quantos tipos de pessoa que vão ao culto? 3 tipos de pessoa. Aqueles que vão para assistir um culto. É aqueles que sentam, né? Se acomodam bem, apertam o cinto, na maioria das vezes, exatamente para não fazer nada, só assistir, e fica assistindo. E assiste o que está acontecendo, assiste pessoas adorando a Deus, acha aquilo bonito, se emociona, mas ele foi para assistir um culto, para prestar atenção ali no que está acontecendo, mas ele não interage. De repente nem crê que Deus participa ali do culto, que Deus desce no culto para ser adorado, e ali ele perde a oportunidade de adorar a Deus, porque ele foi para assistir um culto, e algumas vezes, talvez por descuido, nem é exatamente aquilo, mas a pessoa diz, eu vou lá na igreja hoje assistir o culto, mas não vamos para a igreja para assistir um culto. Então esse é o primeiro tipo de pessoa que vai para a igreja, né, para assistir um culto. Segundo tipo de pessoa que vai para a igreja, para receber um culto. Tem pessoa que vai para a igreja para receber o culto. Mais desconectado que o que vai para assistir, o que vai para receber o culto é aquele que, além de assistir, ele avalia e ele passa a fazer observações e, no final, ele traz uma conclusão da avaliação dele do culto. E, na maioria das vezes, eu não gostei do culto hoje. Como se o culto fosse para ele. A irmã está cantando, ali está louvando, né? Deus no céu tá ali satisfeito, está subindo para Deus, mas a irmã está cantando, dá uma desafinada, um negócio, ou o cabelo não penteou direito, alguma coisa, e a pessoa que foi para a igreja para receber um culto, ele se incomoda com alguma coisa e fala, não gostei desse louvor. Mas não é para você o louvor, meu irmão, minha irmã. O louvor não é para nós. A gente pode se incomodar e às vezes até se interferir, principalmente como pastor, no que diz respeito ao organizacional. No que diz respeito ao operacional, alguma coisa que se desloca, mas a respeito da natureza espiritual do culto, não se envolva na adoração do outro, não. Rica lá, maná, não tenta avaliar o que não está sendo oferecido para você, o que não está sendo oferecido para mim. Maior exemplo do que aquele da mulher suspeita, da mulher de vida e profissão duvidosa, lá do Novo Testamento, do episódio da casa de Simão, que Jesus estava lá. Foi recebido pela família, foi recebido pelo anfitrião, mal deram atenção para Jesus, queriam só foto com Jesus. Queriam só comentar depois, Jesus veio na minha casa. E aí, o que você fez por ele? Como você aproveitou a presença dele? Jesus estava lá. Não cumpriram nenhum dos bons costumes que devia cumprir com o hóspede, com o visitante da casa. Invade a casa, ela não foi convidada, nem poderia ser convidada. A espécie daquela mulher, o modelo dela, não combinava com a moralidade da sociedade da época. A mulher simplesmente invadiu a casa, correndo diversos riscos. Não pediu licença para ninguém. Localizou onde Jesus estava. Voou nos pés de Jesus e começou a chorar. Pegou um vaso de perfume caro, muito caro, quebrou. Atitude aos olhos de muito extravagante, irreverente. Ela não devia ter feito isso, mas a preocupação dela era, eu quero saber o que ele vai achar disso tudo. E derramou nos pés dele, começou a chorar, e fez tudo aquilo que... Quantos irmãos estão lembrados do episódio que eu estou falando? E ela agiu com aquela atitude que aos olhos de todo mundo parecia uma atitude totalmente desnecessária, totalmente invasiva, totalmente irrelevante, totalmente desrespeitosa para Jesus. No entanto, a mulher era de vida duvidosa. A oferta que ela deitou aos pés de Jesus provinha de um trabalho que não era agradável, nem a Deus não era agradável, não é agradável. Ela foi irreverente, não esperou a vez dela. Ela não pediu licença para Jesus e ela quebrou alguns protocolos, costumes da época. E ela simplesmente se derramou aos pés de Jesus. E os homens esperando que Jesus, talvez como eles, ia chutar ela e falar, sai daqui, pecadora, o que você está fazendo no meu pé? E aí então algum deles diz assim,
Esse homem, ele diz que é justo, ele diz que é enviado de Deus. Se ele soubesse quem é essa mulher, se Jesus soubesse quem é alguém, quem Jesus não conhece? E essa mulher simplesmente derramou a adoração dela ali. E Jesus não só recebeu, mas usou o episódio como boa oportunidade de lição e falou: o que vocês estão falando? Eu entrei na casa de vocês e nenhum de vocês pegou uma bacia com água suja e lavou o meu pé. Ela entrou e com as lágrimas dela, ela lavou o meu pé. Nenhum de vocês pegou de um frasquinho de óleo e molhou o dedo, a ponta do dedo. É caro o óleo, não é? O olhinho que vocês têm em casa é caro, mas ninguém pingou uma gota no dedo e veio passar em mim. Como recepção, como boa-vinda. Ela quebrou um vaso que trataria aqui de 1 ano de salário e ela derramou tudo nos meus pés. E ela está enxugando tudo isso aqui com o cabelo dela. Aí Jesus fala assim: não só foi recebida essa adoração, mas eu faço questão que isso fique escrito, para que em qualquer lugar onde esse evangelho for comentado, essa história dela pese como um ponto a refletir. Eu imagino João, imagino os escritores pensando: irmão, não vamos colocar essa parte não, vai chocar muita pessoa. A mulher estranha que ofereceu um negócio estranho e Jesus aceitou. Irmãos, a gente tem que ter cuidado quando a gente entra no quadrado do outro no que diz respeito à intimidade e adoração com Deus. Quem pode avaliar, né, e considerar digno, uma vez que ninguém é digno, mas se ele, pela graça, misericórdia, pode considerar algo ou alguém, ou um gesto digno, esse alguém é ele. Porque é a ele que nós oferecemos um culto. Então a pergunta: Deus rejeita a adoração? As páginas do Antigo Testamento nos ensinam se Deus rejeita. E no Novo Testamento parece que alivia, mas há episódios bem intrigantes também no Novo Testamento a respeito de adoração que Deus não se agradou. Ainda, né, na apresentação do assunto, no ponto 5, música em Israel e no Antigo Testamento. O que o povo de Deus do passado cantava. O livro de Salmos. Qual a relação do livro de Salmos, também chamado do Inário de Israel, com a adoração nos tempos do Antigo Testamento? Muitos de vocês devem saber que eles cantavam o que hoje para nós é o livro dos Salmos. Não tinha como errar. Era um saltério, era um repertório de louvores. Louvores com propósitos específicos que tocavam em um momento diferente da história do povo, mas que traziam gratidão, exaltação a Deus, quebrantamento, arrependimento, tudo louvores que saía do repertório do livro de Salmos. Existe até hoje muitas músicas que são oferecidas a Deus baseado no livro dos Salmos, né? Alguns mais dos tempos de hoje, do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Não tem como errar. Se a gente pegar um texto da Bíblia, se a gente pegar um salmo, colocar a melodia e cantar, ele não tem o que dar errado. Não tem o que Deus pensar, avaliar se ele recebe ou não, porque aquilo já está já foi direcionado a ele. E eu estou somente redirecionando novamente para Deus. Quando eu entendo que é louvor, diferente do que música cristã, música evangélica, mas louvor em si, e isso me ajuda a entender a partir da própria palavra louvor, então eu me concentro mais e tomo cuidado daquilo que eu digo que estou oferecendo a Deus. Porque somente 2 reações Deus pode ter diante de algo que nós oferecemos para Ele. Ou Ele atenta e recebe, se agrada, ou Ele atenta e se desagrada e rejeita. E é isso que acontece no término de cada culto, coletivo e individual. Foi oferecido 2 horas ali de adoração a Deus, de culto a Deus. No final já tem o diagnóstico, no final já tem o laudo. Deus já tem lá ali o feedback dele. Eu recebi esse culto, eu gostei desse culto.
Eu me agradei desse culto. Ou o contrário, isso no âmbito coletivo e isso no âmbito individual. A minha preocupação, quando termino as 2 horas do culto, eu estou indo para casa, voltando, eu devo me preocupar. E aí, Deus recebeu o meu culto? Antes de eu avaliar e me preocupar quem estava adorando, ou quem adorou de uma forma que eu não gostei, ou essas coisas, a minha preocupação é, Deus recebeu o culto que eu ofereci para Ele? O culto racional, com entendimento, com consciência, que eu me pus a oferecer a Ele, Deus recebeu? 3 tipos, né, de pessoas que vão à igreja. Né? Eu coloquei aquele que vai para assistir um culto, o que vai para receber um culto, que normalmente volta reclamando, comentando que não gostou do culto, né? E existe aquele que vai para oferecer um culto. Que nós sejamos aquele que saímos da nossa casa já decidido, determinado. Eu estou indo para aquela igreja para me rever irmãos, para me manter um momento de comunhão coletivo, né? E eu estou indo lá para ouvir uma palavra, está dentro do pacote do culto, ser ministrado, né? Aprender a palavra de Deus, mas no que diz respeito da minha oferta, do meu oferecimento a Deus, eu tenho que ir decidido a oferecer um culto. Logo, não me abre nem espaço para mim prestar atenção no culto do outro. E nem avaliar o que alguém está oferecendo a Deus. Afinal, não sou eu quem avalio. No momento do culto, quem avalia o que está sendo oferecido é aquele que vai receber. No caso, Deus. Então, a relação também dos levitas e a música de Israel. Levita era um grupo, né, era um grupo de oficiais que serviam no templo. Levita não é só aquele que louvava. Levita eram os obreiros da antiga aliança, eram aqueles que Deus separou das 12 tribos de Israel só para cuidarem das coisas do templo, para cuidar dos sacrifícios, para cuidar da arrumação do tabernáculo, para oferecer a Deus ofertas, e também tinha o grupo dos levitas que eram músicos. Então, quando falamos de levita, estamos falando no sentido geral de obreiros. Pessoas que não somente tocam instrumento ou cantam, mas pessoas que de uma forma geral servem na igreja, trabalham no que for preciso. E aí então, o ponto 6, música na igreja no Novo Testamento. Pastor, aqui ó. Sim. Antes do senhor passar ao próximo tópico, se tratando do que não seria uma performance, porque a ideia de adoração e do adorador não é essa, mas se uma pessoa ela chega na igreja, num ambiente coletivo, e a única maneira que ela está conseguindo expressar uma adoração, um louvor, é no caso sentado. Vamos lá, suponhamos que é uma pessoa que está arrasada, que está num momento difícil. Qual seria a nossa posição como igreja e no particular? Porque a gente, como igreja, talvez iria olhar e interpretar de uma forma que julgaria essa pessoa. A gente fala, não está se esforçando, não está dando o melhor. E naquele momento é a única maneira que a pessoa está conseguindo expressar aquilo e entregar aquilo a Deus. É difícil, não é? Isso está ligado à nossa falta de maturidade espiritual e de entendimento da palavra, o que ela diz a respeito da adoração, a respeito da expressão individual de cada um, né, adorar a Deus. E realmente da nossa parte no que diz respeito à minha colaboração de aproximar meu irmão de Deus. O que não seria recomendado ao observarmos uma pessoa que ela não está expressando por fora que ela está em adoração. E qual é a postura de adoração? Né? O que seria a expressão que demonstra garantidamente que alguém está adorando? É ele estar de pé, com os braços abertos? É ele estar pulando? É ele estar até mesmo atendendo um comando de alguém que está como se fosse direcionando o que é para ser feito? Tudo isso são métodos motivadores que pode de alguma forma atrapalhar
ou não, dependendo da situação da pessoa. Pode ser que a pessoa, ontem, né, pastor Denis, eu estive aqui e hoje eu ainda estou aqui. De repente, os irmãos estão percebendo uma tentativa minha de ser extrovertido, de ser dinâmico, né, de passar um conteúdo com alegria. Se o ponto é mais pesado, eu tento usar de uma leveza, sem roubar a essência do negócio. Mas hoje seria um dia onde eu deveria estar um pouco desanimado, um pouco triste. A minha mãe deu entrada no hospital, foi internada ontem, quando eu estava a caminho para cá. Né, pastor Denis? Foi para a UTI, ficou um período lá com suspeita de AVC. Né? Ontem eu fui visitar ela e do hospital eu vim direto para cá para ministrar para o pessoal. Então eu teria todo o meu direito emocional, psicológico, de, mesmo no meu serviço a Deus, na minha oportunidade de utilizar do dom de Deus, eu estar um pouco mais pensativo, um pouco mais preocupado, né? Contudo, os irmãos, bem dizendo, não têm culpa disso, os irmãos não têm conhecimento disso. Eu não posso misturar isso, principalmente quando eu estou numa posição de ministro. Eu tenho que buscar uma força que eu não tenho, e Deus certamente vai me fornecer, para mim poder servir o povo, para mim poder oferecer. Então, muitas vezes, a pessoa está em uma condição, num dia, numa semana que não foi legal, e só dela estar na presença de Deus, só dela ter esperança de ir para o culto naquela noite, só dela permanecer ali no local, já é a reação de adoração a Deus que Deus está recebendo. A gente limita muito a adoração como expressão visível, ou como verbal. Ó aquele ali, glória, 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 glória. Ó como ele está adorando, hein? Pode ser que não. Pode ser que ele está reproduzindo, pode ser que ele está sob uma influência, um mecanismo. Existe até, como o irmão colocou, a performance simulada. Existe quem está fingindo que está adorando. E muitas vezes a gente acredita. E mais uma vez, não somos nós que avaliamos quem está fingindo ou quem está adorando. Esse é o ponto. Mas não é recomendado nós até estimular, sim, mas insistir em estimular quem no momento não está conseguindo reagir, considera que ele estar na presença de Deus já é um ótimo sinal, e Deus se responsabiliza de animar ele. Se eu não estou conseguindo animar no momento quem está desanimado, mesmo com a minha melhor das intenções, meu cuidado e meu amor, mas meu ânimo não está conseguindo motivar ele, deixa que o ânimo de Deus consegue. A minha insistência pode fazer o efeito contrário. Pode entristecer ele, pode perturbar ele. Eu posso irromper da minha tentativa de ajudar e ser indelicado, e ser desrespeitoso. Estar na presença de Deus já é a oportunidade de muitas coisas. Agora, aproveitar essa oportunidade adorando a Deus me eleva para um outro nível. Não é porque alguém está na minha casa, na minha presença, que eu posso estar aproveitando a presença dessa pessoa. Quantas pessoas se reúnem, sentam numa mesa, cada um pega o seu celular e começa a resolver a sua vida, falar com pessoas paralelas que estão em outro estado no celular, e o outro falando com outra pessoa de outro lugar, e duas pessoas de carne e osso, uma na frente da outra, não desfrutam ali de uma relação. Estão juntos, mas não estão em comunhão. Pastor, Deus está presente no culto. É impossível que num culto que tenha a partir de duas pessoas reunidas em nome dele, ele não esteja presente. Ele mesmo prometeu. Aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ou seja, estão ali por minha causa, o motivo pelo qual se deslocaram e foram para lá é a minha presença, o nome a ser invocado é o meu. Tiver 2 pessoas reunidas no meu nome, fiquem tranquilos, eu garanto, eu estarei presente no meio deles. Então é impossível, em um culto onde tem 1000 pessoas, Deus não esteja lá. Agora é muito possível que as 1000 pessoas não estejam em adoração a Jesus naquele momento. E não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com a disposição e o entendimento de cada um aproveitar o momento com Jesus ali. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta.
Eu entendo que assim, a música, ela não tem, o texto da música não vai ter a inerrância que tem o texto bíblico, né? A inspiração. Bíblia, justamente, a Bíblia ela é inerrante, é infalível, e isso garante com que aquele texto possa ser usado nas músicas, o que evita muito erro, heresia, algo do tipo. Só que partindo dessa ideia, a gente começa a ter dificuldade de encontrar pontos de objetividade na construção da composição ou até mesmo na música que a gente vai escolher. E eu entendo que a percepção que eu tenho é que muitas das igrejas elas acabam escolhendo quase que de uma forma de linha de produção músicas de acordo com o que a gente tem dos próprios cantores. O cantor é evangélico, né? Então vamos pegar o que tem porque ele é evangélico. Só que por não ser objetivo essa inspiração, a gente acaba falhando muito nisso. Por exemplo, você pega um exemplo eu vou citar nomes aqui, mas você pega, por exemplo, a Flor de Lis, né, cometeu um assassinato ali macabro, e a gente colocava as músicas dela dentro da igreja, porque ela é do segmento cristão e tudo bem. Só que você pega, por exemplo, com toda a licença aqui para falar, você pega, por exemplo, tem músicas que hoje são cantadas no sertanejo, que hoje por conta da internet, a gente começa a descobrir que foram músicas feitas para Jesus, mas que aí o sertanejo foi lá, o mercado comprou e canta para as mulheres e tudo mais. Só que a intenção que o cara teve ao criar aquela música, ele canta para Jesus, ele cria para Jesus aquela música. Como é que a gente encontra... ou seja, é um mecanismo subjetivo, né? Como é que a gente encontra forma objetiva, e se é que tem formas objetivas, a gente escolher as músicas que de fato são cristãs ou não, né? Então, quando a gente fala de música cristãs, é cristã. O que é música cristã? Música que Cristo está centralizado nela. De preferência do começo ao fim. São músicas que destacam os atributos de Cristo, a missão de Cristo, o que Cristo fez quando esteve aqui, a mensagem de Cristo. São músicas que exaltam a Cristo. Música cristã é isso. Música, eu já adiantando o tópico, até porque eu sei que não vai dar para chegar lá. O que é música evangélica? Música evangélica vem de evangelho. Música evangélica são músicas que destacam os pontos do evangelho. A salvação na pessoa bendita de Jesus, a reconciliação, o perdão dos pecados. Música evangélica é uma música que ela destaca os pontos do evangelho, né? Toda a grade de assuntos que o evangelho abrange, aquilo é transformado em letras de música, é posto uma melodia, um ritmo, e então isso se apresenta como uma música evangélica, né? Músicas evangélicas podem ser músicas que retratam um testemunho pessoal de alguém. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. Dentro do sentido da palavra, é uma música que ela pode ser cantada dentro da igreja, é uma música que ela traz ânimo e traz inspiração sobre a minha vida, porque ela está falando de uma ação de Deus na vida de uma pessoa, de um resgate. Muito provavelmente se trata de uma letra baseada em fatos reais, já carrega um peso de verdade nela, né? E, contudo, é uma letra onde eu estou exaltando os feitos de Deus. Louvor é quando eu estou direcionando para a própria pessoa de Deus. Por exemplo, são músicas, louvor eu tento distinguir como, sem me pôr como autoridade no assunto. Mas louvor eu tento distinguir como uma cena de Deus sentado no trono e você direcionando palavras a Ele com harmonia e com melodia musical, mas imaginando que ele está recebendo sem curva, reto, diretamente para ele, como letras que você está cantando para ele. Ao que está sentado no trono. É música que você está cantando para ele.
Música que diz, ao único que é digno de receber, está falando para ele, a honra e a glória, grande é o Senhor e muito digno de louvor. São músicas que você está falando como se fosse para ele. Isso é louvor diretamente. Agora, há canções, há músicas que a gente atribui como louvor pelo nosso linguajar, evangélico, né, cristão, mas a natureza da palavra louvor está ligado a palavras, elogios, exaltações direcionadas diretamente a Deus. Então, quando a gente fala de uma letra cristã ou de uma letra evangélica, a questão de quem a produziu conta. Mas se assim fosse, a gente deveria anular 70% mais ou menos do livro de Salmos, porque que crime terrível e que pecado Davi cometeu. Já pensou alguém de Israel, depois que soube, depois que foi para as redes sociais, depois que a casa caiu para Davi, o pessoal, não, mano, eu não acredito que eu cantei o Salmo 23. Daquele malandro, olha o que Davi fez. Com certeza já fez muitas outras coisas. E a gente ia desmerecer, descredibilizar o que Davi escreveu. Então, exatamente para que o mérito, a glória não seja do homem, aquilo que foi oferecido para Deus, e aquilo que Deus de alguma forma consagrou, aquilo que tocou vidas, de verdade, não só a emoção, mas tocou vida de pessoas, aquilo vai permanecer funcionando, vai permanecer tendo seu efeito, até porque é Deus quem faz a música ou o canal que seja, né, alcançar a vida de uma pessoa. Não é a inteligência de uma pessoa que monta uma música cristã que vai fazer que toque no coração. É a unção de Deus. É aquilo que Deus faz através da música que vai tocar a vida de uma pessoa. Mas tem letras, irmãos, e tem uma que está aqui no estudo, que quando eu estou com o formato de apresentar a palestra inteira, eu coloco, tem uma música que cantam dentro da igreja. O grupo das irmãs se reúne, ensaia e depois canta no culto público. A letra diz assim, você vai pensar que é brincadeira, mas coloca lá no YouTube. Ou melhor, não coloca não, acredita em mim. Senão você não vai ficar só no refrão, você vai ouvir a letra inteira. E vai ficar na cabeça. Não, nem vou falar que você vai colocar. Povo curioso. É porque ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça. É um refrãozinho, irmão, pior do que Jojo Todinho. Deus me perdoe. Fica na cabeça. A música é a seguinte. Não mexe, não mexe, não mexe com o meu varão. Não mexe, não mexe, não mexe com o meu varão. Não mexe, não mexe, não mexe com o meu varão. Porque para mim ele é bênção e para você é maldição. Não mexe, não mexe, não mexe com o meu varão. Entendeu, varão? Qual o nome do varão aqui? Qual o nome do varão mesmo? Ô, Fernando, entendeu? Eu não estou recriminando a irmã, não estou recriminando a letra dela, não estou recriminando os conflitos existenciais de ciúmes dela com o varão dela, não estou falando da insegurança dela com as irmãs da igreja, mas estou falando que esse tipo de letra de música, né, envolve algumas gírias evangélicas. Ela fala varão, ela fala vaso, ela fala azeite, ela usa todo o nosso linguajar. E ela pode considerar relevante, mas para cantar em casa. Num culto, vocês viram, eu cantei a primeira parte, todo mundo começou a rir. O pastor vai fazer ali um comentário, uma consideração. Olha aqui quantos slides tem aqui, meus irmãos. 67 slides, é claro que... Talvez Deus prepare um dia, uma ocasião onde a gente mexa só com isso. Aqui, ó, música do diabo, entendeu? Tem um monte de coisa. Sim, pastor, perdão. Não mexe com o meu varão é forte, né? É forte, demais. Essa questão da melodia, da harmonia e do ritmo, eu sou muito eclético com essas coisas. O que eu não gosto, tô falando eu não gosto, é você pegar uma música, pegar a melodia, pegar o ritmo, encaixar uma letra de louvor e cantar. Eu acho isso ridículo. Mesmo porque uma música, para Deus, ela precisa ser inspirada. Você
você compõe uma letra, você compõe uma música para quem você ama com dedicação, com intenção, com coração, principalmente para Deus. Você pega, por exemplo, o hino à harpa cristã. Quantas centenas de louvores foram inspirados em momentos de tribulação, de luta. E se extraiu. Recentemente eu cantei, eu gosto de cantar os louvores do Kleber Lucas e sei alguns de cores. E me criticaram recentemente, por quê? Porque Kleber Lucas anda com macumbeiro agora aí, fazendo uns negócios loucos. Não sei o que aconteceu com aquele cara, ficou doido. Mas ele escreveu letras maravilhosas. Isso anula a letra? Anula o louvor? Não, porque o momento que ele fez, ele estava sendo usado por Deus. E quando você canta o que ele cantou, você está adorando a Deus. Agora, tem umas músicas universitárias, né, pastor? Pelo amor de Deus. É como se você estivesse cantando no mundo, cantando dentro da igreja. Não precisa disso. Não é que você não pode. Eu acho que não precisa. Desculpa, pastor. Paródias evangélicas também tem que ter muito cuidado. Sabe, porque além de toda a construção musical, melodia, letra, intenção da letra de quem originalmente compôs, o momento, toda aquela carga da música original, eu simplesmente pego e muitas vezes para fazer gracinha, para ver o pessoal rindo, eu adapto uma letra que eu entendo evangélica e solto, aí já é, irmão. Só que a questão é, você está fazendo isso para quê? Para quem? E principalmente se você está atribuindo a palavra de Deus. Tem que fazer o uso correto da palavra de Deus. A gente não gosta quando o nosso nome é usado em vão. Quando a gente fica sabendo de alguém que não tem nada a ver conosco, não conhece nossa vida, está usando o nosso nome. Ou está dizendo o que nós não dissemos. A gente não gosta de saber que o nosso nome está na boca de qualquer um, dito por qualquer motivo, misturado com qualquer coisa. Quem aqui gosta? Nenhum de nós não gostamos. E Êxodo 10, Êxodo 20, na verdade, verso 7, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Há músicas seculares, que em um ambiente totalmente distinto da igreja, ou em uma ocasião totalmente fora do que se entende um culto a Deus, ela pode tocar as emoções, a reflexão da pessoa, e pode exaltar um valor moral, um valor da vida, um valor filosófico, falar de esperança, falar de união, falar de amor entre pessoas, amizade, romance. E Deus não se sentir ofendido. Deus não está recebendo aquilo, porque afinal aquilo não foi produzido para ele, mas Deus não está também embravecido, porque é uma das formas de expressão cultural, artística do ser humano. Agora, num ambiente onde estamos reunidos, dizendo que é para oferecer a Deus, a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, na nossa vida diária comum, sem ser no ambiente de culto. No ambiente de culto isso complica muito mais. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aí eu me reúno num ambiente de culto, os irmãos ali sentados para adorar a Deus, uma boa parte das pessoas vieram precisando de uma palavra, necessitando se conectar com o céu, esperando receber uma resposta. Tem pessoas que estão ali, que está decidido, não, depois desse culto eu tomo essa decisão aqui. Não, é o último dia com essa mulher, não, eu não fico mais nessa cidade, não, se Deus não falar comigo hoje, aí eu vou para um culto e nesse culto alguém está cantando não mexe com o meu varão. Quebra tudo. Tem uma letra aí de um grupo, eu também sou eclético no que diz respeito a ritmo musical. O principal de uma letra é a música e a motivação dela, qual o objetivo ela espera alcançar. Há músicas evangelísticas, músicas evangélicas, adaptadas em um ritmo que também foi produzido pela pessoa que compôs a letra. Isso reforça a confiança da música, do que nós pegarmos uma melodia já existente numa letra de música, às vezes secular, e adaptar uma letra cristã, e isso é um caso muito recorrente. Eu tenho músicas aqui que se eu mostrar para vocês, não acredito, pastor. Isso aí é hino nacional nosso da igreja. Eu não acredito que originalmente
era essa banda era esse grupo que cantava, não acredito. Alguém aqui dos anos, não sei se é 60, 70, lembra de um cantor chamado Lobo? Não é um lobo mesmo. Ele cantava umas letras chamava flashback, músicas românticas, de balada, e tem uma música dele que a melodia inteira, do começo ao fim, foi adaptada por uma banda, não sei se posso dizer evangélica hoje em dia, mas uma banda conhecida, né, nacionalmente, cujos hinos são entoados na maioria das igrejas. O refrão diz assim: não há ferrolhos. Não fica triste, irmão. Não fica triste, tá? Mas essa melodia, a letra foi composta pelo pessoal do grupo Voz da Verdade e igreja, eles são uma igreja também. Mas a melodia toda está em cima de uma música desse cantor Lobo, que é a música que começa lá. Eu não vou cantar a música do mundo aqui, né? Mas igual essa música, muitas outras letras do passado, isso era apreciado no passado e muita gente nem sabia. Hoje existem várias canções que foram adaptadas em letras mundanas. Eu entendo, eu acredito, conforme o pastor disse, que o Deus que está te inspirando a compor a letra também pode te inspirar a compor a melodia. E faz um negócio novo. Alguns faziam isso para reforçar a sugestão da melodia que já era conhecida, e então eu adapto uma letra evangélica, facilita um pouco mais para a minha música tomar forma, tomar aceitação, porque a melodiazinha vai me lembrar. Vai me lembrar da música que eu conhecia, mas agora com outra letra. São vários detalhes, são várias coisas. Como eu disse, em 1 hora é mesmo um resumo que a gente consegue. E aqui a letra, ó. Vocês pensam que é brincadeira? Tá ali no projetor, ó. Chega, senão vocês vão ficar cantando aí. Pode tirar mesmo, pelo amor de Deus. As estrofes, me perdoe aqui, mas as estrofes são muito pior do que o refrão. Se você ouvir, tira, meu irmão, por favor. Eu que tiro aqui, né? Desculpa. Eu quem tenho que tirar. Me perdoe, meus irmãos, um negócio desse aí. Aí a pessoa canta uma música assim no meio da igreja. A primeira estrofe a pessoa diz: não mexe com o meu varão, porque para mim ele é bem. É uma desconfiança pessoal que a irmã está. Ela está com coisa estranha na cabeça, ela está olhando para umas irmãs, está desconfiando dela, e ela está supervalorizando o seu varão, e aí ela descarrega toda essa carga de desconfiança dela na letra, que a gente não pode abraçar como sendo nem evangélica, nem cristã. O nome de Jesus não aparece nessa música. Então não é uma música cristã. Não aparecem os tópicos do evangelho. Não se fala de salvação nessa música. Ela não é uma letra evangélica. É uma música. Uma música o quê? Uma música de uma música que a irmã compôs. Uma música carregada de sentimento particular que pode até ser cantado, mas na casa dela. Ou na casa de uma irmã que também está desconfiada do varão. E essa música, pastor, cantada na igreja, no culto. A irmãzinha que já está meio assim, já está meio de bico com o varão, está de olho numas varões. Aí, ó, tá vendo? É Deus falando comigo. É isso mesmo. Aí a primeira estrofe da letra diz assim, a gente vai passar para o outro, vai encerrar esse. A estrofe dessa letra diz assim, a primeira estrofe: clone de Jezabel, ouça bem o que eu te digo. Ele é vaso abençoado, mas esse aí é meu marido. Olha as ideias, irmão. Aí tem uma outra música também, essa daqui. Essa aqui, né? Hoje ele não sei se voltou, se saiu, mas não é o caso, mas é a letra. Inódia é a análise dos hinos, do que está sendo cantado. Essa daqui é do passinho do abençoado. Aí não é só a questão da letra da música, é o que a letra te incentiva a você
demonstrar a performance que no culto desconcentra a gente. O culto que é para Deus acaba se perdendo e a atenção fica para as pessoas. Ó, o pastor Denis. Aí começa, no passinho. Aí o presbítero já disputa com o diácono. Aí tem um no meio que dançava break, que dançava... E aí os irmãos já se empolgam. E o culto? Eu fico imaginando, pastor, Deus no trono assim, ó. E qual hora vocês vão me adorar? Eu vim para o culto, estou esperando a adoração. E aí os irmãos se empolgam. E aí o pessoal espiritual já começa a se entristecer. Até o Paraíba dança, ó. Aí entra em questões pessoais do outro. Pastor Armando, perdoe a insensibilidade, mas eu não consigo me concentrar num culto que está acontecendo isso. Sabe? Em casa, num sítio, numa festa, num ambiente que não disseram que vai ter culto ali, a pessoa faz o que ela quiser. Tenha cuidado aonde envolver o nome de Deus, mas faz o que quiser. Agora eu preciso estar preocupado. Aí os irmãos provocam até pro de menor ali entrar no... Ó, o varão assim, cai pro chão, dá coice. Irmãos, a questão aqui não é só o que estamos cantando nas nossas igrejas. Aí, ó, chamaram o pequeno para adorar também. Aí. Ó, eu estou mostrando um vídeo. Ó o tanto que dispersou a atenção dos irmãos. Nós estamos em um culto a Deus. Se trata de um formato, né, adaptado de uma palestra. Há uma dinâmica diferente da liturgia de culto, já conhecida. Mas eu entendo, é por isso que eu estou aqui. Jesus está aqui no nosso meio. Ele está aqui. E então eu coloco um vídeo e vocês percebem como a gente dispersa, como a gente desconecta rapidinho da tomada? Então tem coisas que não podem ser cantadas dentro da igreja no momento de culto. Tá bom? Pastor Denis,